Olá, bem-vindos a mais um Segundou com CEO e hoje de uma forma diferente e bem divertida. Estou aqui com o Guilherme Nogueira, presidente da New Era, Prazer. maior empresa fabricante de bonés esportivos, uma empresa americana, né, Gui, com Exatamente, 105 105 anos. anos, centenária. E a gente brincou aqui que tinha que mudar a cabeça dos CEOs, então muda já Exatamente. começando fazendo uma entrevista de boné, que é um negócio super diferente, principalmente dentro do escritório, né? Totalmente. E Gui, a gente fala muito aqui do nosso quadro, né? Ele chama Segundou com o CEO, porque a gente acredita que a gente tem que usar a hashtag Segundou tanto quanto a gente usa a hashtag Sextou. De Né? forma feliz, né? De forma Exato, alegre. porque assim, tem que ser feliz de segunda a segunda, né? Não só no Exatamente. fim de semana. Então, obrigado aí pela tua participação, pelo Obrigado seu pelo tempo, convite. obrigado pelo boné, adorei. E começando, a gente queria entender um pouco mais quem é o Guilherme, né? Contar um pouquinho de você, da tua história e do teu desafio hoje lá na New Era. Maravilha, obrigado pelo convite. O tema é muito bacana. Eu sempre trabalhei muito, eu tenho 20 anos de carreira, 23 na verdade. E estou com 43 anos, sou paulistano, brasileiro, casado, sem filhos, com 2 cachorrinhos. Uhum. E quando eu tinha 30 anos, eu comecei cedo a carreira, boa parte em marketing, um pouquinho em vendas, os últimos 4 anos como presidente de empresa. E eu diria que os meus primeiros 10 anos de carreira foram muito rápidos, mas muito tensos. Crescimento muito rápido, mas sempre muito tenso. Então eu ficava muito nervoso, eu tinha dúvida, inclusive, se o mundo corporativo era para mim ou não. Quando chegou com 30 anos, eu decidi tirar um tempo sabático. E não foi tempo sabático, vou viajar, foi tempo sabático para tentar outra coisa. Então fui estudar cinema, fiz curso na FAAP, fui estudar literatura, fiz faculdade na época na USP, fui virar diretor de ONG, porque eu queria ser feliz. E eu não estava conseguindo ser feliz no segunda a sexta, mesmo com toda a parte externa positiva. E essa distância, eu fiquei mais ou menos 2 anos nesse processo, essa distância me fez ver a parte positiva do mundo corporativo e o que eu queria fazer no mundo corporativo. Então voltei, depois de 2 anos, muito com essa missão, como que eu consigo fazer o mundo corporativo ficar mais leve. Felicidade é muito individual, mas o ambiente leve é uma coisa que eu sempre busquei. E aí nesses últimos, eu voltei em 2014, nesses últimos 11 anos, boa parte da minha agenda de fazer com que as pessoas tenham a segunda mais agradável e a segunda mais feliz. E que é o papel do líder, né? Fazer Totalmente. o ambiente ser leve, né? Você não pode não ter problema, porque o problema sempre tem. Exatamente. Mas o como lidar com o problema pode ser de uma forma diferente. Porque a gente vive num ambiente que já tem pressão como base, porque a gente vai entregar resultado, a gente é cobrado por resultado. Então, se o ambiente não fica leve, se as pessoas não conseguem se conectar e se integrar, é difícil você ter momento para se sentir feliz ou se sentir satisfeito. Então, acho que concordo contigo. E nessa sua parada, né, do sabático, você não acreditava que tinha felicidade no mundo corporativo? Não acreditava. Olha só. Eu parei porque eu achava... 12 anos atrás? Foi 12 anos atrás. Quer dizer, não é muito tempo assim. Né? Não é. Eu achava de fato que a felicidade estava em outras coisas mais leves. Sim. E aí você entende que o ambiente acadêmico também é muito tenso. Eu até vou corrigir. Não é que é muito tenso, depende muito de você, do seu estado de espírito. Então, o ambiente acadêmico pode ser tenso, o ambiente corporativo pode ser tenso, depende muito de você, do quanto que você se conhece. Então, acho que esse movimento de eu começar a me conhecer, saber meus limites, saber aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, me ajudou muito a ganhar felicidade dentro do mundo corporativo. Muito legal. E hoje, o que você pode contar pra gente? Você me contou aqui, deu um spoiler nos bastidores, né, que o ambiente da New Era, né, o escritório é muito legal. Você comentou até numa outra reunião que a gente fez, que você percebe como é que está a energia pelo barulho, né? Exatamente. Se o escritório tá quieto, pode ser que esteja um pouco mais tenso, se está mais agitado. Exatamente. Como é que é o dia a dia hoje de vocês? Vocês têm alguns rituais assim para promover o bem-estar, felicidade? Conta um pouco pra gente. A gente começou esse movimento, eu tô como presidente da New Era faz 7 meses. Então o primeiro movimento que a gente fez foi todo mundo senta junto. Então eu tinha uma sala 2 andares acima, os diretores tinham uma sala 2 andares acima, no segundo andar era o showroom e no primeiro andar ficavam os funcionários. Então a primeira coisa que a gente fez foi todo mundo sentar junto para as pessoas começarem a ganhar intimidade mesmo com o diretor, comigo, né, como presidente da empresa. Então acho que esse foi o primeiro movimento.
Depois disso, eu senti que eu te comentei, no começo eu entrava e sentia um silêncio absoluto, porque as pessoas não estavam acostumadas a ter a diretoria sentada com elas. Você podia ter até algum receio, falar alguma coisa. De repente está aqui para me observar, está sentando junto, porque quer me avaliar. Olha só, você fez com a maior boa intenção de aproximar, mas as pessoas podem ter essa reação. Né? E aí eu comecei a fazer os rituais, então a gente colocou, por exemplo, um sino, tem um sino no escritório, que a gente bate toda vez que tem qualquer tipo de celebração. Não precisa ser só a celebração do resultado. A gente descobriu que uma mulher está grávida, a gente bate o sino. Legal. A gente descobriu que alguém conseguiu fazer um projeto que estava parado, conseguiu dar o primeiro passo, a gente bate o sino. Então a gente começou a trazer o ritual para educar a mente das pessoas a entender a celebração não só nas grandes coisas, mas eu acho que a gente está falando de felicidade, a felicidade está muito nas pequenas coisas. Então, o sino serve ao ritual para a gente fazer as pequenas coisas e as pequenas celebrações. A gente começou a fazer um town hall mensal, para a gente contar o que está acontecendo, todo mundo pode apresentar, então se tem alguém de trade marketing que quer contar alguma coisa, ela vai lá e conta, então tem aquele orgulho, as pessoas aplaudem, você vê que ela está esperando que de repente no próximo mês pode ser ela para contar um projeto, etc. E a gente está, eu acho que mais do que os rituais, precisa ser genuíno. Então, eu sempre falo para as pessoas, hoje mesmo, um menino que era da logística foi para a área de sourcing, que é a área que define a qualidade do boné, o que a gente vai produzir, etc. E ele falou, você tem 5 minutos? Era 11h57, eu tinha uma reunião meio-dia. E aí falei, tenho, a gente foi lá para a área de convivência, e ele começou a me falar que estava super feliz em sourcing, agradeceu a oportunidade. Então, eu acho que ter essa proximidade e que todo mundo lá é ser humano, falo que eu não quero o SH, é de super-herói, é de ser humano e não de super-herói. Então a gente não precisa ter super-herói, nem eu quero ser super-herói, nem os diretores, e a gente é ser humano como todo mundo que está lá. Então acho que tem os rituais, mas tem que ser genuíno também na forma que você encara. Senão fica forçado. Senão fica forçado, exato. O ritual as pessoas vão cumprir, mas no dia a dia não tem isso. E aí elas começaram a perceber que elas podem gritar. Às vezes eu chego no escritório e tem gente gritando, comemorando alguma coisa, ou gritando porque está empolgado com algum projeto. Legal. E eles sabem que eles não vão ser julgados por isso. Né? Então acho que isso faz muita diferença. Que bacana, legal. E Guilherme, tem alguma prática, né, ou alguma coisa que você viu fora da New Era e que você gostaria de implementar lá dentro, que contribua para esse ambiente? Né, de novo, seja alguma metodologia, alguma coisa que você está pensando em fazer? Acho que tem algumas, né? Acho que tem algumas. Eu lembro, por exemplo, eu fui diretor de marketing na Rect, e a Rect é uma empresa que tinha bastante confronto. E aí a gente começou a fazer um ritual, eu e meu time, então me juntei com o diretor comercial da época, junto com o diretor de operações, e a gente fazia um ritual que a gente ia para uma sala e a gente fazia o confronto intencional, para não ficar aquela coisa de, putz, eu estou segurando demais, de repente quando eu vou falar com alguém sobre algum problema, já vai uma voz alterada, já vai um humor diferente. Então esse é um ritual que eu acredito muito, que eu estou tentando colocar lá, dos grupos terem confiança de se confrontarem. Eu acho que parte da confiança e da felicidade é você poder falar a verdade de um jeito respeitoso sempre, mas poder falar a verdade de forma direta e no confronto positivo. Então, acho que esse é um ritual que eu gostaria de colocar lá. Um ritual que eu nunca tinha vivido e que sempre vi muita crítica, porque não basta só isso, por exemplo, não é nem ritual. Aqui é um movimento, a gente tem agora um pebolim na área de convivência. Eu sempre vi muito, pebolim, outras coisas não bastam. E de fato não bastam. Sim. Mas o pebolim, por exemplo, para a gente foi um movimento quase que simbólico de que a gente pode se divertir no trabalho, que a gente pode fazer barulho no trabalho, que a gente pode dar uma respirada durante o dia. Às vezes a gente estava semana passada numa reunião com a matriz e de repente a gente começou a escutar o pessoal jogando pebolim e começou a uivar, porque eles gostam de uivar quando está empolgado. E aí o diretor da matriz falou, nossa, tá tudo bem? Eu falei, não, é isso mesmo. É assim que a gente... Tá passando mal lá fora. Não, tá tudo certo, eles estão uivando por bons motivos, né? E é uma forma até de integração das pessoas, né? Totalmente. Vai ter agora a festa de final de ano, a gente tem a final do campeonato de pebolim, então a gente dá prêmio, enfim, vira de fato essa conexão e todo mundo é igual no pebolim, como deveria ser igual também no dia a dia, né? Você acha que o produto, porque é um produto, né, ligado ao esporte, né? Vocês fazem o boné, mas tem também camiseta, outras coisas. Sim.
Você acha que esse ambiente também favorece? Porque já é um ambiente um pouco mais descontraído nesse sentido. Né? Eu acho que sim, mas tem que ser intencional. O que eu quero dizer é, tem muita empresa de moda que é muito que formal. Não é assim, porque a moda ela julga, a moda ela tem os seus signos. Então eu acho que sim, ajuda, mas se não for intencional, ele não vira orgânico. Então a gente é uma empresa de moda, de cultura urbana, tem muito do esporte. Então acho que todos esses elementos, a gente usando intencionalmente, eles ajudam demais o ambiente a ficar melhor. Bacana. E Gui, a gente falou aqui no começo, né, do papel do líder, de contribuir para esse ambiente mais leve, mais feliz. Como que você se prepara para segundar, né, para segunda-feira? Então, já passaram aqui vários CEOs, putz, tem várias técnicas, né? Um quer sair de São Paulo, o outro quer se conectar com a natureza, o outro faz não sei o quê. Quais rituais você tem para, né, obviamente o ser humano precisa descansar, precisa relaxar. O que você tem aí de dica para dar para as pessoas? Eu acho que a primeira dica que eu sempre dou e essa não é necessariamente no final de semana, busca seu autoconhecimento. Então, assim, eu faço há 20 anos terapia e toda vez que me perguntam, como que o que você me recomenda quando é muito jovem? O que você me recomenda para eu chegar no teu lugar? Eu falo, faça terapia. E depois eu mudei, porque tem pessoas que acreditam em terapia, tem pessoas que não. Tu fala, busca se autoconhecer, porque você sabe, como eu, que a pressão que a gente recebe é muito forte. Então você saber os seus gatilhos, aquilo que te tira do sério, combinar com o teu time, isso aqui não vem desse jeito porque isso me tira do sério. Eu acho que o autoconhecimento já te ajuda a viver uma vida mais leve como um todo. E aí a segunda é uma consequência. Estou no final de semana e estou feliz que eu vou ver meu time. Acho que esse é o primeiro ponto. Legal. Segundo ponto, precisa realmente despressurizar, e aí cada um tem seu método. Final de semana, eu gosto muito de artes, tanto que eu fui estudar. Então, cinema, séries. Para mim é um momento que eu saio do mundo de números, etc. E me desconecto completamente. Tá com minha família, obviamente, no final de semana. Eu falo que eu não tenho um momento de descanso só no sábado e domingo. Se tá, por exemplo, a gente está em final de mês e que está super difícil, tenta achar teu momento de descanso durante o dia. Acha na segunda aquele momento de tomar um café com uma pessoa agradável. Então, eu acho que isso também é um ritual. E coisa recente, que eu acho que é super importante, passei dos 40, é fazer exercício físico no final de semana. Eu faço também durante a semana, porque é hora de eu também soltar algumas energias presas. Então, é um contexto, mas eu busco bastante coisa aí. O mais importante é hoje... Eu não preciso me esforçar muito para o meu segundo ser bacana. Você consegue eu vivo minha vida e domingo estou ansioso, porque eu falo, caramba, estou ansioso ansioso positivamente. Estou ansioso para resolver alguma coisa. Estou ansioso porque amanhã a gente vai poder tocar o sino porque o resultado está vindo bem. Estou ansioso porque o resultado não está vindo bem, a gente precisa, como grupo... mexer alguma coisa. Então, uma ansiedade positiva, que eu acho que vem muito desse ambiente mais leve. Você me fez lembrar um livro que eu li do Ricardo Semler. Já faz tempo esse livro que eu li, faz uns 15 anos. E ele fala o seguinte, né, que a gente aprendeu a responder um e-mail domingo à noite, mas a gente não aprendeu a ir no cinema terça à tarde. Perfeito. Claro que é difícil ser no cinema terça à tarde. Mas, assim, os pequenos prazeres também de segunda a sexta, né, pode ser talvez uma agenda um pouquinho mais curta ali no final do dia e você pegar um cinema numa terça-feira à noite ou numa quarta, enfim. Então acho que isso contribui muito. Às vezes um dia de estresse muito grande, no dia seguinte você vai fazer uma academia às 9 da manhã, chegou um pouquinho mais tarde. Isso tudo ajuda muito a despressurizar. E o ambiente tem que permitir isso, acho que isso também é importante. Legal. Você tem alguma dica, assim, livros, falou que gosta muito de arte, série, filme, livro, palestra, podcast, enfim, que fale sobre o tema, né, ou que te impactou muito para ser um líder melhor? Tem algum que você lembra que te marcou? Eu tenho, assim, eu gosto muito mais de arte em ficção. Então, eu gosto muito, por exemplo, que eu acho que traz uma forma mais leve, o The Office. Não sei se você já viu. Eu e meu filho, mas ele rola de... Porque isso faz você se levar menos a sério. Então, assim, eu adoro assistir porque eu vejo situações que a gente está se levando super a sério e que eles fazem... E óbvio, estereotipado, exagerado. Super estereotipado, exagerado, mas você consegue se identificar. Livro de ficção. Eu tenho um que eu acho muito bacana, que chama Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister,
que é um livro alemão, obviamente traduzido para o português, e que mostra um processo, é ficção, não é livro não ficção, e ele mostra um processo de aprendizado, né, do Wilhelm Meister, que começa com 20 anos e termina com 40, e como a humildade, então assim, estou resumindo, não vou dar spoiler do livro, mas mostra muito como humildade, como autoconhecimento, como são coisas importantes, independente da área que você está, para você se evoluir, para você se desenvolver como ser humano. Então, esse é um livro de ficção, ele é um livro grande. Outro de ficção que eu acho que é muito bacana, que é até um pouco conhecido pelo final um pouco trágico, mas que também traz muito do autoconhecimento, de entender qual que é o lugar certo para você. Ele é Ana Karenina. Ele está falando, na verdade, de um movimento onde ela não se identificou dentro daquela sociedade, mas que para mim eu associo muito de você ser feliz, você também tem que se identificar com os valores da empresa ou com o ambiente da empresa. Tem gente que não consegue ser feliz em ambiente muito leve, ou tem gente que não consegue ser feliz em ambiente muito duro. Acho que por isso que eu sempre repito do autoconhecimento, né, Gui? Ou com muita autonomia, né? Isso, exatamente. Tem gente que prefere alguém dizendo mais o que fazer, enfim. A primeira vez que eu fui gestor, quando eu estava na British Foods, eu tinha uma gerente de produto júnior e um estagiário. E meu perfil sempre foi de dar muita liberdade, precisa de mim, eu estou aqui do seu lado. E era a minha primeira vez como gestor. E aí a gerente de produto veio pedir para mim menos autonomia, falou, preciso você mais perto, etc. E o estagiário, totalmente sem experiência, estava feliz da vida com aquela autonomia. Então, é realmente individual, né? É uma arte, né? É uma arte. É uma arte, cara, que dá trabalho, né? Legal. Poxa, Gui, super obrigado, foi um papo ótimo. Obrigado você, Espero Gui. que você continue aí impactando muitas e muitas pessoas na New Era e que vocês continuem tendo o crescimento fantástico aí que vocês estão tendo. E Obrigado que a gente pela mude parceria, a cabeça com dos certeza. CEOs, né? Não só com os bonés, Boné mas na tem que estar forma na cabeça, né? Não tem que estar na loja. Mas na forma também da gente enxergar esse mercado. Total. Enfim, então, sucesso aí para vocês e obrigado de novo aí pelo tempo. Obrigado você, Bom, Gui. valeu. Valeu.